escravidão de bens tangíveis referia-se ao escravo que era propriedade de um dono de escravos. Esta característica diferenciava os escravos de outras pessoas cuja liberdade pudesse ter sido limitada, como prisioneiros de guerra ou criminosos. Embora a nível internacional tenham sido implementadas normas e leis para garantir os direitos humanos, é possível dizer que muitos países que ainda não avançaram com o tempo mantêm essas particularidades que os tornam pobres, e além disso praticam a escravidão através do mercado de mulheres, sendo as mulheres as mais afetadas. Neste vídeo revelaremos informações importantes e completas sobre este país e você mergulhará em uma aventura surpreendente. Fique até o final e inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade. Ative as notificações para não perder outros vídeos. Myanmar, também conhecida como Birmânia, é um país do Sudeste Asiático que faz fronteira com a Índia, Bangladesh, China, Laos e Tailândia. Com uma população de aproximadamente 54 milhões de pessoas, Myanmar é um mosaico de diversas etnias, culturas e tradições. Sua história é marcada por uma rica herança cultural e religiosa, bem como por conflitos políticos e sociais que resultaram em crises humanitárias. Myanmar se estende por uma área de 676.578 km², o que o torna o 40º maior país do mundo. Sua geografia é variada, com montanhas, planícies e rios que atravessam o país. O rio Irrawaddy, um dos mais importantes, é vital para o transporte e a agricultura. Myanmar também é rico em recursos naturais, incluindo minerais como jade, rubis e petróleo, o que atraiu tanto investimentos estrangeiros quanto conflitos pela exploração desses recursos. A história de Myanmar é complexa e marcada pela colonização britânica no século XIX, pela luta pela independência na década de 40 e por um longo período de regime militar que começou em 1962. Em 1980, as forças militares assassinaram mais de 1.000 manifestantes pró-democracia. Em 1990, ocorreram eleições parlamentares nacionais, mas os militares não reconheceram os resultados. Myanmar é um país com grandes reservas e uma base agrícola significativa. Também é líder na produção de pedras magníficas, jade e teca. Em maio de 2008, o ciclone tropical Nargis atingiu Myanmar, destruindo vilarejos e grandes áreas de arroz. A morte de mais de 20.000 pessoas teve um impacto em mais de 1 milhão de lares, de acordo com as autoridades governamentais. Apesar de algumas tentativas de democratização desde 2011, o país enfrenta uma crise política significativa desde o golpe militar de fevereiro de 2021. Myanmar é lar de mais de 135 grupos étnicos, cada um com sua própria língua, costumes e tradições. A maioria étnica, os birmaneses, predomina no centro do país, enquanto outros grupos, como os Rohingyas, Karen e Kachin, vivem nas regiões periféricas. A religião desempenha um papel fundamental na vida cotidiana. O budismo Theravada é a religião predominante, embora também existam comunidades cristãs e muçulmanas. Apesar de sua rica cultura e história, Myanmar enfrenta sérios problemas relacionados aos direitos humanos e à escravidão moderna. A exploração do trabalho e o tráfico de pessoas são problemas persistentes no país. O trabalho forçado é uma forma comum de escravidão moderna em Myanmar. Muitas pessoas são forçadas a trabalhar em condições desumanas em setores como agricultura, pesca e construção. Grupos étnicos minoritários são particularmente vulneráveis a essa exploração. Muitas vezes são recrutados sob falsos pretextos ou mediante coerção. Explorar a selva entre Tailândia e Myanmar sempre foi tão comum quanto ilegal. Nos locais mais humildes, as máfias da Birmânia conseguiam mão de obra barata e sem documentos do seu vizinho mais rico. Por outro lado, o caminho inverso era percorrido por jovens sem recursos para satisfazer as elites da Birmânia em seus exclusivos estabelecimentos noturnos. Um segredo inapagável entre as duas nações que era mal disfarçado. Aqueles que atravessaram rios ou florestas relatam que o comum era matar cerca de 5 pessoas, geralmente soldados de ambos os países, prefeitos locais e o monge budista responsável. Para muitos homens chineses, particularmente de origem rural ou da classe trabalhadora, esse desequilíbrio de gênero significa que encontrar uma esposa na China simplesmente não é possível. Como resultado, os homens chineses procuram esposas no Sudeste Asiático, especialmente na vizinha Myanmar.
Mas isso também abriu um novo mercado, onde meninas de Myanmar são vendidas para casamentos forçados com homens chineses. Na maioria das vezes, seus traficantes são seus próprios pais. O tráfico de pessoas também é um problema alarmante em Myanmar. Mulheres e crianças são especialmente vulneráveis a serem vítimas de redes de tráfico que as exploram sexualmente ou as utilizam como trabalho forçado. Muitas vítimas vêm de comunidades empobrecidas em busca de oportunidades de trabalho que acabam se transformando em situações de escravidão. Em Myanmar, as mulheres têm experimentado diversas violações de direitos humanos. As autoridades militares as encarceram por motivos políticos, as torturam, estupram, as submetem a trabalho forçado e a outros abusos. No entanto, as mulheres também desempenharam um papel ativo na vida política e econômica da nação. Elas são responsáveis pela administração familiar e colaboram em fazendas familiares e pequenos negócios. As mulheres estiveram à frente do movimento democrático, iniciado em 1988, com muitas delas atuando como estudantes ou líderes nos partidos de oposição. No entanto, o governo não permite a existência de organizações não governamentais, ONGs, locais, e o país carece de organizações de mulheres, exceto as estabelecidas pelo governo militar de Myanmar, o Conselho de Estado para a Paz e Desenvolvimento. Os conflitos armados nas regiões periféricas do país resultaram em deslocamentos massivos e situações em que as comunidades foram forçadas a trabalhar para as forças armadas ou grupos insurgentes. Isso perpetua um ciclo de violência e exploração que agrava ainda mais a crise humanitária. A comunidade internacional condenou as violações dos direitos humanos em Myanmar, mas as respostas têm sido limitadas e muitas vezes ineficazes. As sanções econômicas impostas aos líderes militares não conseguiram mudar significativamente a situação. ONGs trabalham arduamente para ajudar as vítimas, mas enfrentam grandes desafios devido à repressão governamental. A situação dos direitos humanos em Myanmar é uma realidade nunca resolvida, distante dos espaços de atenção das políticas internacionais. Desde a última vez que me dirigi a este conselho, em setembro passado, o conflito armado avançou e se expandiu para praticamente todas as regiões do país. 3 anos de regime militar resultaram e continuam a resultar em níveis insuportáveis de sofrimento e crueldade para o povo de Myanmar. 3 anos de operações militares concebidas para reprimir, aterrorizar, desumanizar e destruir. A restrição do direito das pessoas de escolher livremente seus líderes civis. A repressão de todos os meios de oposição e dissidência. Trata-se de um abuso total de poder com total impunidade. A profundidade desta crise, que afeta todas as esferas da vida, exemplifica a contínua falta de respeito pelas normas democráticas e pelas liberdades fundamentais. No entanto, Myanmar é um país de contrastes, uma terra rica em cultura e recursos naturais que enfrenta sérios desafios relacionados aos direitos humanos e à escravidão moderna. A situação atual exige atenção urgente, tanto a nível local quanto internacional, para abordar essas crises humanitárias e promover um futuro mais justo e equitativo para todos os cidadãos birmaneses. A luta pelos direitos humanos e pela dignidade em Myanmar continua sendo uma questão crítica que requer uma abordagem multidimensional e sustentada. Isso foi tudo para o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o canal e se inscrever para não perder mais aventuras pelo mundo. Ative as notificações para ficar atento ao conteúdo. Até breve!